A paz do Senhor, meus irmãos, amigos que nos acompanham através da internet, aqui para este precioso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Você, então, é bem-vindo aqui a este canal de estudo bíblico, de curiosidade para a Palavra de Deus. Veja outros vídeos que temos à disposição aqui no canal. Dúvidas, mande suas perguntas e estamos dispostos a ajudar assim que é possível. O tema de hoje é uma perspectiva pentecostal de missões. O texto áureo está em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito: mas recebereis poder, mas recebereis a virtude, vai dizer noutra versão, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. A verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Nós temos também aqui a leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 8 e versículo 14 a 18. Você pode acompanhar aqui na tela ou ler com o exemplar da Palavra de Deus que você possui aí em mãos. Vamos partir para o comentário, curtindo um delicioso chimarrão, companheiro, que faz parte aqui da nossa aula. Uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões. Uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. É bem verdade o que está aqui escrito. Bem verdade o que está aqui escrito. A marca do movimento pentecostal é evangelismo e missões. Isto faz parte do movimento pentecostal. Isso faz parte. Uma igreja pentecostal cheia do Espírito Santo, ela é movida a fazer evangelismo, ganhar almas. Uma igreja fria, uma igreja cessacionista, uma igreja que não crê na atualidade dos dons espirituais e do mover do Espírito Santo, ela é pragmática, ela é engessada, ela é inerte, apática. Mas uma igreja pentecostal, ela tem o desejo de evangelizar e evangelizar também fora do território brasileiro, e isto chamamos missões transculturais. Muito bem, vamos dar sequência. Ponto de número 1. Uma perspectiva pentecostal de missões. Somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o cumprimento pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Ponto 2.
a autoridade bíblica. E 3, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, estes princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. A autoridade das Escrituras, a salvação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribui com este impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Então foi dito ali no comentário que nós temos um compromisso pessoal com Jesus, o novo nascimento e a autoridade bíblica. Ou seja, isto é uma perspectiva pentecostal de missões. Ou seja, levar as pessoas a morrer para a velha vida de pecados e viver uma nova experiência com Deus. Mudança de vida, de caráter, isso chamamos de novo nascimento. Ainda a autoridade bíblica, a igreja pentecostal, ela é escriturística, ela é fiel ao texto, ela é palavra. Levar a palavra ao vizinho, ao parente, a pessoa de outro continente, de outro país, isto faz parte da autoridade bíblica do movimento pentecostal. O subtópico 2 tem por título Somos Pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja, que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a igreja. Então, queridos, é marca do movimento pentecostal. O que é pentecostal? Talvez alguém que está nos assistindo seja um pentecostal, mas talvez não saiba disso ainda. Ser pentecostal é acreditar que aquilo que aconteceu em Atos pode acontecer hoje. E o que aconteceu? O Espírito de Deus desceu sobre os 120 discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os concedia que falasse. Eu vou colocar aqui na tela, existem um movimento que se contrapõe ao pentecostal, que são os cessacionistas. Eu vou colocar aqui, o movimento cessacionista, ele vem do verbo cessar. São aqueles que entendem que cessou a atuação do Espírito Santo. Estes, que são muitas igrejas no Brasil, não pentecostais, ou seja, cessacionistas, não acreditam em batismo com fogo, ou seja, com o Espírito Santo, não acreditam em línguas estranhas, não acreditam em dons
profecia, milagres. Eles não acreditam nisso. Em contrapartida e em oposto a este grupo, existem os pentecostais, aos quais eu faço parte, e nós cremos na continuidade da manifestação do Espírito Santo. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, tanto cremos que eu recebi esse poder. Deixa eu me lembrar, acho que foi no ano 2004, 2005, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Está aí em torno de 18 anos atrás. De lá para cá eu falo línguas estranhas, línguas espirituais, praticamente todos os dias quando eu oro. Eu falo com Deus, eu falo em línguas estranhas. Os dons espirituais para os pentecostais é algo rotineiro, cotidiano. Então, nós cremos na atuação do Espírito Santo entre nós. Isto é uma prática diária da Igreja Pentecostal. Então, somente cremos como eu experimentei. E eu vejo muitas pessoas experimentarem também nos dias de hoje. Vamos encher aqui um chimarrãozinho para continuar nossa aula. Sem chimarrão, o Rio Grande do Sul não vai para frente. Ponto de número 3, contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Assim, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois, para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. É verdade, é indispensável o poder do Espírito Santo na obra das missões. Não podemos abrir mão disso. Olha essa frase aqui que eu estou grifando: inegociável e indispensável. Não podemos cair na mesmice, na frieza, na apatia. Precisamos viver esse mover pentecostal, porque sem ele não faremos a obra de Deus com primazia, com excelência, muito menos missões. Eu vou gravar toda a aula hoje, viu, pessoal? Eu vou me encorajar aqui, vou gravar toda a aula e não vou mais fazer ponto 1, ponto 2. E aí você pode pausar o vídeo e parar, continuar assistindo depois, como você quiser. A obra missionária depois do Pentecostes. A causa da obra missionária na primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era.
Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão deste crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpriu fielmente em Atos 2. Então, diz aqui este comentário que a igreja passou pelo seu maior crescimento e expansão naquele primeiro século. Então, as primeiras obras missionárias ali, ano 49 depois de Cristo, com o apóstolo Paulo na região da Galácia, e se estendeu a ponto de a Macedônia, a Bereia, a Caia, ou seja, Atenas, Corinto, aquela região europeia, até o ano 100, o Oriente Médio, a Ásia e partes da Europa, o mundo antigo estava praticamente evangelizado e havia igreja plantada em todos os lugares. Então houve uma expansão muito grande de missões no primeiro século e isto obra dos apóstolos, mas inspirados, movidos pelo Espírito de Deus. A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. Eu prefiro chamar de Israel. Tá? Eu não. Deixa eu ler de novo. Os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas além das fronteiras de Israel. Talvez de Israel, tá? Alguns chamam, antigamente se chamou Palestina. Antigamente era Israel, depois virou Palestina, agora é Israel, tá? O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas. Era o que eu falava anteriormente. Galácia, Macedônia, Caia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Não que ele foi na África, é que este africano estava no território de Israel naqueles dias e o Espírito de Deus moveu Filipe a evangelizar aquele eunuco e que era superintendente da rainha de Candace. Então, queridos, é isso, as missões são feitas por instrumentos humanos, cheios do Espírito Santo, é isso que diz esse subtópico 2. A expansão missionária, você vai ver isso ali no livro de Atos. Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, e impulsionada pelo Espírito Santo,
a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, bem como em Roma e outras regiões longínquas com o ministério do apóstolo Paulo. Então, o livro de Atos é isso aí. É um livro que descreve detalhadamente a obra missionária, como Filipe em Atos 8, a igreja de Antioquia, que foi uma base, uma escola, é um molde para a igreja moderna. A Bíblia diz que orando eles e jejuando, falou o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja precisa jejuar, orar, e quem fala, quem dirige, quem comanda é o Espírito Santo de Deus. Vamos para o tópico 3 e último, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Então aqui nós percebemos que o Espírito Santo, ele é na terra aquele que move, é um ser divino, espiritual, divino, que está na igreja e que orquestra, planeja, articula toda a obra missionária. Alguns ele move contribuindo para que outros possam pregar a palavra. Os diáconos ficaram no trabalho mais social e os apóstolos orando e pregando, porque alguém precisa pregar para que vidas possam ser alcançadas. Então, o Espírito de Deus. Então, como não ser pentecostal? Como a igreja sobrevive se ela não tem este poder do Espírito Santo? Precisamos buscá-lo a cada dia. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus, quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. É o que vínhamos falando, e um dos nomes, ou um segundo nome, que poderíamos dar ao livro de Atos é Atos do Espírito Santo, porque
Este livro gira em torno da pessoa do Espírito Santo, batizando os apóstolos, os crentes, estes evangelizando e o Espírito Santo os ungindo, os enchendo de ousadia para que propagassem a palavra de Deus. Busque este poder, busque esse batismo, esta imersão espiritual na tua vida e fará toda a diferença. Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo age na vida da igreja, ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com sua igreja, pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Eu duvido quem faça mais missão na terra, senão os pentecostais. Eu duvido. Porque as igrejas pentecostais, elas são incendiadas pelo Espírito de Deus, ele nos move. A Bíblia diz em Atos 1 que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que está em movimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se move a evangelizar, a contribuir, e fazer missões em outros lugares. Conclusão: nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Está aí, pessoal. Falamos muito sobre o Espírito Santo nesta lição, é a grande tônica desta aula. Então, busque este poder, ore, seja cheio do Espírito, clame por revestimento, unção e dons espirituais. Isto garante o crescimento da igreja. Eu convido você para ficar esperto aí, atento. Semana que vem gravaremos a aula 6, cujo tema é Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Obrigado por ficar até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Fiquemos na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu like. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.